A inteligência artificial não substitui o ser humano, mas sim potencializa a sua melhor versão. E nesse vídeo eu quero te contar um caso real que aconteceu na minha empresa Mentor Autor. Outro dia aconteceu uma situação, digamos que curiosa, em uma das minhas empresas, que é a Mentor Autor. E ela mostra exatamente como a inteligência artificial pode ser uma poderosa aliada desde que utilizada com a inteligência humana. Uma cliente chegou até nós para solicitar o serviço de revisão crítica de obra e implementação dessa revisão. Para quem não conhece o processo de revisão crítica de obra, ele é um processo onde a minha sócia, no caso, Estefânia Andrade, que é mentora literária, faz o processo de expansão de texto, reorganização de capítulos, desenvolvimento de ideias, enfim, tudo que precisa para elevar o nível de um texto de uma obra literária. Para esse case ficar um pouquinho mais claro para você, eu preciso explicar o que é a Mentor Autor. Então, a Mentor Autor é uma das minhas empresas que eu tenho com a minha sócia Estefânia Andrade, que é mentora literária, onde nós auxiliamos profissionais a colocarem seus livros no mundo. Nós ajudamos desde o processo da escrita, ou seja, através da mentoria de escrita ou do serviço de ghostwriting, passando por todo o processo de criação de capa, projeto editorial do livro físico e também do livro editorial. E uma das coisas que a gente mais tem orgulho é que nós já transformamos mais de 57 clientes em autores best-seller, porque nós desenvolvemos uma estratégia de lançamento na Amazon que fez com que os nossos clientes chegassem na lista dos mais vendidos da Amazon. E qual era o problema dessa cliente? Absolutamente toda a obra dela estava no Canva. Para quem não conhece, o Canva é aquele aplicativo, site, ferramenta de design e não necessariamente é apropriada para trabalhos com texto ou trabalhos muito longos com texto, como é na criação e desenvolvimento e publicação de um livro. Ou seja, ela não tinha um arquivo, um documento de texto editável para que então a Estefânia pudesse executar o trabalho dela. Então, o nosso primeiro trabalho foi extrair este texto do Canva para só então seguir com o trabalho de revisão. E aí entra aqui dois detalhes. O primeiro é que quem conhece um pouquinho de inteligência artificial poderia imaginar que, mas é fácil, é só pegar, baixar o PDF do Canva, subir para o ChatGPT e pronto, ele vai dar o texto inteirinho. Acontece que inteligência artificial não é mágica. A gente ainda não está tão eficiente quanto isso que você pensou. Ou talvez a pessoa que nem conhece inteligência artificial pensaria: quantas horas eu vou levar para copiar e colar cada bloco de texto? E aqui informação importante, era um arquivo muito grande, com muito texto. Então, a real é que não foi somente baixar o PDF do Canva, subir para o ChatGPT e pronto, com um botão todo o meu trabalho estava feito. Eu até que tentei, tá? Não vou dizer que eu não tentei baixar o PDF, subir o PDF, mas acontecia que dava ou erro de memória ou simplesmente o ChatGPT acabava resumindo informações da obra ou eu até mesmo alterando informações. E aqui é onde entra a parte onde nós precisamos saber quais ferramentas utilizar de inteligência artificial e quando utilizar as ferramentas. Confesso que eu testei algumas opções e a que deu mais veracidade para o texto, né, em que eu fiz esse trabalho de verificação humana de que o texto estava, o texto original da cliente estava de acordo com a nossa extração, foi o processo onde eu, claro, baixei o PDF, mas baixei o PDF em partes. Então eu dividi ali em seções e essas seções eu tive ali que testar com o Claude, porque foi essa ferramenta que eu utilizei, eu tive que testar para entender a capacidade dele de entrega do material do jeito exatamente que eu queria. Porque, por exemplo, eu tentei primeiro dividir pela metade, depois em 3 partes, em 4 partes, e não estava funcionando. Eu tive que chegar num número de páginas, então, de um montante de texto em que ele não se perdia e acabava inventando coisas. Então, o que eu utilizei aqui foram as ferramentas de, então, gerar o PDF, do PDF extrair o texto utilizando o Google Drive. A partir do Google Drive, ele me deu o texto bonitinho, mas completamente formatado, com uma formatação irregular.
Quando eu retirei essa formatação, ou seja, eu pedi para que ele me desse um texto sem formatação nenhuma, eu também perdi informações importantes com relação os cabeçalhos, os subtítulos e os parágrafos. Foi aí então, e somente então, e também por partes, que eu recorri ao Claude, que é uma ferramenta de inteligência artificial para texto que eu considero um pouco melhor que o ChatGPT e que eu pedi então para ele me ajudar a formatar aquele texto que estava completamente sem formatação de parágrafos, cabeçalhos, reconhecimento de capítulos e subcapítulos, e aí sim, por partes, ele me entregou o texto perfeitamente organizado para que então a Estefânia pudesse acessar esse documento de texto e ver ali um manuscrito de verdade. Então, a inteligência artificial ela não fez todo o meu trabalho de forma automática, mas com certeza ela acelerou um processo que eu levaria horas para fazer. Ela me ajudou a manter a fidelidade do texto e também me ajudou a preparar o terreno para que a Estefânia pudesse desenvolver o trabalho dela sem perder tempo. E aí fica a minha reflexão para você. Em vez de você já ficar pensando que a inteligência artificial vai substituir o seu trabalho, você deveria pensar como a inteligência artificial pode trabalhar para você, como ela pode fazer o que você já faz, mas melhor e mais rápido. E assim você pode, com certeza, otimizar o seu tempo para fazer o que você mais gosta de fazer.